paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Estamos aqui agora, mais um dia, mais uma vez, para juntos meditarmos na porção da palavra de Deus. A natureza já está mais do que dispersa, você está ouvindo aí o barulho da natureza, os pássaros, o vento e as conduções de ônibus e transporte, e daqui a pouquinho o trem também passando, aonde leva cada um para o seu respectivo trabalho. Glórias a Deus. Então vamos deixar uma palavra aqui para todos vocês, aproveitar sobre natureza, porque a palavra de Deus também fala sobre a natureza. Você vai para o livro de Salmos 148, do versículo 1 até os seus últimos versículos, que diz que tudo foi feito para adorar a Deus. Tudo que surgiu nesse mundo, tudo que Deus criou, tudo que veio a existir conforme a força da palavra do Criador de todas as coisas, foi para adorar o santo nome dele. Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém existe por acaso. De acordo com a palavra de Deus, conforme está no livro de Jeremias, capítulo 1, de acordo com o seu versículo que diz aqui, na palavra de Jeremias, na Bíblia Sagrada: antes que tu nasceste eu já te conhecia, e às nações eu quero te apresentar como profeta ou como representante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz para que nós venhamos a ter vida e vida eterna. E para ter vida e vida eterna é só através da obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus e segue aquilo que está escrito, as coisas vão começar a dar certo. Independente de luta e prova, porque luta e prova todo mundo passa. Não é porque eu sou cristão, porque hoje eu sirvo a Deus, que estou passando uma luta, eu vou pensar que isso só acontece comigo. A Bíblia fala que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então, a única diferença é que o suporte, a resistência, e para poder passar por aquela adversidade, nós temos o auxílio do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Na maior adversidade, oramos a Ele em espírito ou em qualquer outro lugar que estivermos orando, o Espírito Santo vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, conforme diz a palavra do Senhor. Mas o assunto principal aqui é a palavra de Deus. O que você tem achado da palavra de Deus? Você tem tido a palavra de Deus como seu livro de receita, através do nome do sangue de Jesus, ou você tem perdido tempo sobre a face da terra? Porque hoje estamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, daqui a pouco vamos estar do outro lado da vida. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. E o mais importante é você prestar atenção na sua vida, para saber se realmente você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. E como é que eu faço, irmão, para saber isso? É só através da leitura da palavra de Deus. Porque para servir a Deus, eu sempre falo, meus irmãos e minhas irmãs, tem alguns requisitos. E não é difícil de seguir, a não ser se você quiser viver uma vida de pecado ou quiser viver segundo o curso desse mundo, Deus não vai te obrigar a servi-lo, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que você tem que fazer? Procurar entender o que Deus quer para a sua vida, porque fica sempre aquele termo e aquela história: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Você precisa entender que você nasceu para fazer a vontade de Deus. O que está fazendo aqui? Você está aqui para ser um representante de Cristo. E para onde eu vou? Aí você decide. Se você estiver salvo, você vai para o paraíso, morar no reino dos céus. Se você estiver perdido, você vai para o inferno, queimar lá embaixo. Então você decide aonde você está, para onde você vai e o que você quer. Existe só dois caminhos, não existe três. Muitos podem até falar que não, Deus só quer o coração. Isso é mentira. Deus quer corpo, alma e espírito. E conforme eu falei, para ir para os céus,
tem alguns requisitos. É obedecer a palavra de Deus e ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, fique ali, se batize e persevere até o fim, porque Jesus quer salvar você e toda a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações.